Saravá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a Umbanda de Verdade Podcast. Este é um espaço dedicado à reflexão crítica, histórica e ancestral sobre a Umbanda, compreendida não como um mito confortável, nem como religião domesticada pelos moldes europeus, mas como prática africana de cura, cuidado e produção ancestral. Você já conhece o Umbanda de Verdade e sabe qual é a nossa linha de pensamento. Aqui a Umbanda não é tratada como folclore espiritual, nem como espiritualidade rasa ou algo exótico. Ela é tratada como prática histórica, enraizada em corpos negros, em territórios violentados e em saberes africanos que sobreviveram à tentativa sistemática de apagamento. Muito prazer, eu sou o Tata André, sacerdote de Umbanda, pesquisador das religiões afro-brasileiras e idealizador do projeto Umbanda de Verdade. Este episódio marca o início de uma nova fase do podcast. Umbanda de Verdade Podcast. Depois de 2 temporadas com formatos variados, o Umbanda de Verdade Podcast chega agora à sua 3ª temporada, passando por uma reformulação profunda. Essa reformulação não é apenas estética ou técnica, ela é conceitual, metodológica e política. A partir de agora, o podcast assume um compromisso escurecido de produzir temporadas temáticas com episódios encadeados, sustentados em rigor histórico e responsabilidade ancestral, sem concessões ao embranquecimento da Umbanda ou às narrativas coloniais que tentaram explicá-la a partir de fora. A 3ª temporada, portanto, se chama Corpos Pretos que Fizeram a Umbanda, Histórias de Ancestralidade e Resistência Antes do Mito. Este título não é metáfora, é constatação histórica, viu? Antes de a Umbanda ser organizada, reconhecida ou tolerada pelos moldes brancos, ela foi sustentada por corpos pretos, africanos e afro-brasileiros, em permanente confronto com o poder colonial, religioso e estatal. Corpos que curaram quando curar era crime. Corpos que cuidaram quando cuidar era ameaça. Corpos que mantiveram vivos saberes africanos, quando esses saberes eram tratados como feitiçaria, superstição ou desvio. Umbanda não é mito. Umbanda não é invenção religiosa. Umbanda é prática africana de cura e cuidado. E o nome disso na história do Brasil sempre foi o mesmo: resistência. Umbanda é resistência. Antes de falar de pessoas específicas, de nomes, datas e conflitos, é preciso falar do chão histórico onde essas pessoas pisaram. Nenhuma das figuras que atravessaremos ao longo dessa temporada pode ser compreendida sem entender um processo maior e violento, conhecido como diáspora africana e o encontro forçado entre africanos e povos originários deste território. Este episódio, portanto, não é uma biografia, não é um mito fundacional, é fundamento histórico. A diáspora africana não foi migração, foi sequestro. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 12 milhões de africanos e africanas foram sequestrados do continente africano e forçados a atravessar o Oceano Atlântico. Estima-se que cerca de 5 milhões tenham sido trazidos para o Brasil, fazendo do país o maior destino do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas nas Américas. Esses números não são estatística fria. Eles representam corpos concretos, histórias interrompidas, famílias rompidas, sistemas sociais violentamente desarticulados. Veja, 12 milhões. Esse número é muito maior do que as vítimas do Holocausto, por exemplo.
Antes de seguir, vale abrir um parêntese importante. Se você deseja conhecer a Umbanda na prática, no chão do terreiro e na vivência comunitária, eu te convido a conhecer a página do Mucambo de Exu Marabô, terreiro comandado por Tata André, localizado na cidade de Curitiba. Na página do terreiro no Instagram, você encontra informações sobre a casa, suas atividades e os caminhos para entrar em contato, conhecer ou visitar, sempre com muito respeito e responsabilidade. A Umbanda não se aprende ouvindo, Umbanda se vive. Umbanda de Verdade Podcast. Os africanos não vieram para cá de forma homogênea. Eles vieram de diferentes regiões, com diferentes línguas, estruturas políticas e sistemas espirituais. Mas um dado precisa ser afirmado com muita pontualidade. A maioria dos africanos trazidos aqui para o Brasil era de povos de matriz banto. Estima-se que cerca de 70% a 75% dos africanos escravizados aqui no Brasil tenham origem em regiões da África Centro-Ocidental e Austral, ou África Subsaariana, especificamente áreas que hoje correspondem aos países de Angola, Congo, República Democrática do Congo e Moçambique. Entre os principais povos banto trazidos ao Brasil estavam os Bakongo, oriundos da região do antigo Reino do Congo, os Zambundo, da região de Luanda, os Ovimbundo, do interior de Angola, além de outros grupos banto do litoral e do interior africano. Nós estamos falando, portanto, de diferentes etnias. Assim como os povos originários aqui no Brasil não é um povo homogêneo, nós também não podemos dizer que os povos bantus em África são homogêneos. São diversas etnias, cada um com o seu sistema de crença, com a sua linguagem e a sua própria cultura. Esses povos falavam línguas como o Kikongo, o Kimbundo e o Umbundo, línguas que carregavam conceitos complexos sobre o corpo, saúde, ancestralidade e mundo espiritual. Os principais portos africanos de saída desses povos para as Américas foram Luanda, Benguela e Cabinda. Aqui no Brasil, os principais portos de chegada foram o Porto de Salvador, Recife e o Rio de Janeiro, que no século XIX se tornou o maior porto escravista das Américas. Essa travessia não era apenas geográfica, era também uma travessia simbólica. Era uma tentativa deliberada de ruptura total com identidades e cosmologias dessas pessoas que vinham. Um dos instrumentos centrais desse apagamento foi o nome. Muitas vezes, antes de partir de África, ou até mesmo ao chegar ao Brasil, os africanos eram obrigados a abandonar seus nomes africanos, nomes que carregavam linhagem, ancestralidade e pertencimento espiritual. Em seu lugar recebiam nomes cristãos, impostos por meio do batismo forçado. Esse batismo não era um gesto espiritual, era um gesto político e também servia para justificar a escravidão. Porque, segundo a própria igreja, os povos negros não tinham alma, e se eles não se convertessem, eles poderiam inclusive serem mortos. Os nomes que recebiam seguiam padrões claros: João de Angola, Maria do Congo, Antônio Cabinda. São nomes que remetem aos portos de origem dessas pessoas que embarcavam para o continente americano. Ou então eles recebiam o nome do senhor que comprava a sua posse, que era José da Silva, por exemplo, Maria Pereira. O sobrenome não indicava a sua família de origem, indicava sim a posse, o seu dono. Mas o nome africano não desapareceu.
ele permanece na memória, na oralidade, nos rituais e nas práticas espirituais. Todo culto de matriz africana aqui no Brasil, que é iniciático, ele remete à origem através de um nome africano. E isso é como se houvesse um retorno às origens. Um ato de resistência, não é verdade? Se você está chegando agora a Umbanda de Verdade Podcast, saiba que as temporadas anteriores seguem disponíveis nesta mesma plataforma. Elas aprofundam debates importantes sobre a Umbanda, ancestralidade e racismo religioso e ajudam a compreender este novo momento do podcast. É só acessar. Confere aqui, Umbanda de Verdade Podcast. A colônia tolera o corpo que trabalha, mas teme o corpo que cura. Teme o corpo que xinguila, teme o corpo que produz autonomia. O que hoje chamamos de Umbanda já foi chamado de feitiçaria, superstição e crime. Mas essas práticas não desapareceram. Elas continuaram existindo no cuidado cotidiano, no uso das folhas, no contato ancestral e na proteção espiritual das comunidades. Antes de existir templo, federação ou algo escrito, existia prática, existia cuidado, existia Umbanda. Quando falamos de Umbanda como prática africana de cura e cuidado, é fundamental entender que ao chegar ao Brasil, os africanos não apenas preservaram seus saberes, eles adaptaram. O território era outro, as plantas eram outras, as violências também eram outras. E ainda assim, as práticas africanas permaneceram vivas. Em contato direto com os povos indígenas, os africanos sequestrados passaram a reelaborar suas tecnologias espirituais, não por perda de fundamento, mas por inteligência histórica. A espiritualidade africana sempre foi capaz de dialogar com o território, sempre foi capaz de aprender o chão, as folhas, os ciclos e as forças do lugar onde se estabelece. É nesse processo que começam a surgir no Brasil colonial formas específicas de manifestação espiritual que combinavam saberes africanos e indígenas, reorganizando práticas de cura, transe e mediação com o invisível. Essa adaptação não foi neutra. Ela produziu conflito. À medida que essas práticas se tornavam coletivas, visíveis e organizadoras da vida comunitária, começaram a surgir os primeiros registros de insurgências espirituais que feriam diretamente a ordem colonial. Se esse conteúdo faz sentido para você, considere apoiar Umbanda de Verdade no apoia.se. O apoio ajuda a manter o podcast vivo e permite o envio de conteúdos exclusivos para você que é apoiador, como a newsletter do episódio, com referências e aprofundamentos. É só acessar apoia.se/Umbanda de Verdade. Umbanda de Verdade Podcast. Xinguilamento, profecias, cura fora do controle da igreja, ajuntamentos em torno de lideranças espirituais negras. Essas manifestações não eram apenas religiosas, elas eram políticas no sentido mais profundo da palavra. Um corpo negro que entra em transe, que cura, que orienta e que organiza pessoas ao redor de um saber não autorizado, é um corpo que rompe com a lógica da submissão total. É um corpo que ameaça a estrutura colonial. Por isso, esses movimentos passaram a ser vigiados, reprimidos e violentamente combatidos. O que estava em jogo não era a fé, era o controle do corpo, do tempo e da memória. E aqui é importante dizer algo central para esta temporada.
A resistência africana no Brasil não foi apenas resistência física ou cultural. Ela foi e continua sendo resistência temporal. A espiritualidade africana não atravessou apenas o oceano, ela atravessou o tempo, atravessou a escravidão, atravessou a criminalização, atravessou a tentativa sistemática de apagamento. Cada prática mantida, cada ritual adaptado, cada cura realizada fora da ordem oficial foi um gesto de ruptura com a narrativa colonial que dizia que a África havia sido vencida, superada ou silenciada. Não foi. A África atravessou o Atlântico nos corpos e continua atravessando o presente. É sobre essas manifestações de insurgência, sobre esses movimentos espirituais que desafiaram a ordem colonial e sobre as personalidades negras reais que estiveram à frente desses processos que falaremos ao longo dos próximos episódios. Homens e mulheres que não apenas praticaram espiritualidade, mas organizaram resistência por meio dela, que usaram o transe, a cura, a palavra e o corpo como instrumento de enfrentamento histórico. A Umbanda que conhecemos hoje carrega marcas diretas dessas experiências, não como mito fundacional, mas como memória viva de resistência. E é com esse entendimento que a gente vai ficando por aqui. Este episódio não teve a pretensão de encerrar o assunto, mas de assentar o chão, de organizar o contexto histórico, os corpos e as violências que tornaram possível e necessária a permanência da Umbanda como prática de cura e resistência. Tudo que vem nos próximos episódios parte deste ponto. Nada começa do zero. Nada surge do nada. Seguimos adiante, caminhando sobre esse mesmo solo. Este episódio foi sobre o corpo como território, sobre a Umbanda como prática africana de cura, cuidado e resistência, que atravessou o oceano e rompeu o tempo. Ao longo desta temporada, vamos caminhar por histórias de pessoas reais, personalidades negras que desafiaram a ordem colonial, não apenas sobrevivendo, mas organizando mundos possíveis através da espiritualidade. No próximo episódio, falaremos da santidade de Jaguaripe em 1580. E mais do que isso, falaremos sobre Antônio, conhecido como o Papa Indígena, que desafiou os desbandos coloniais logo no início da colonização do Brasil. Um movimento de xinguelamento, profecia e insurgência espiritual que a colônia tentou apagar da história. Corpos pretos indígenas que fizeram a Umbanda continuam existindo e resistindo. Antes de encerrar, deixo registrado quem constrói esse trabalho. Este episódio foi apresentado por mim, Tata André. O roteiro e a pesquisa também são de minha autoria. A produção e a edição são de Carlos Gonzalez. E este é um Umbanda de Verdade podcast em sua 3ª temporada. Umbanda é resistência. Um abraço e até o próximo episódio.
Verdade Podcast. A oralidade viva.